Olá, tudo bem com vocês? Tá frio o suficiente pra eu estar tomando café quente? Não, tá? Mas eu tô completamente viciado nessa porcaria desse café de caramelo salgado da Dolce Gusto. E fiquei com preguiça de fazer um gelado e é isso aí. Estarei tomando meu cafezinho enquanto comento algumas coisas com vocês, porque esse vídeo, ele ele é pra fazer basicamente um update da minha vida, porque por algum motivo eu tenho feito updates da minha vida nesse canal, apesar de teoricamente ele se falar só sobre livros. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu li em março, porque, olha só, voltamos a ser leitores. Então vamos lá, a minha vida. Eu comentei com vocês em outro vídeo que, bom, a minha vida esteve um caos nos últimos meses. Eu fui obrigado a me mudar. No meio desse rolê todo, eu tive várias questões aí de saúde mental que me paralisaram em várias instâncias da minha vida. E isso resultou numa coisa muito fora do padrão pra mim, que foi eu parei de ler, tá? Então até ali metade de dezembro, pouquinho mais da metade de dezembro, eu estava lendo relativamente normal. Aí a coisa foi pro brejo, né? Eu encerrei o ano não lendo quase nada. No final do ano eu tinha começado a ler um livro, que foi Hyperion, que foi a única coisa que eu consegui finalizar em janeiro. E em fevereiro eu não li absolutamente nada. Tá? Eu mantenho um Notion, onde eu registro todas as minhas leituras, e pela primeira vez tem um quadro vazio lá. O quadro de janeiro tem um livro, o quadro de fevereiro está completamente vazio, eu até excluí o quadro, porque faz sentido ele estar ali. Isso estava me deixando muito frustrado. E aí a gente pode entrar naquela velha discussão de tratar a leitura como obrigação e toda coisa da produtividade, mas a questão pra mim é que ler é uma das coisas que mais me deixa feliz no mundo. E quando eu não tô conseguindo ler, isso pra mim é um grande indicativo de que as coisas estão indo mal. Os problemas não se resolveram, mas eles deram uma atenuada. E também ajudou o fato de que, bom, fevereiro também foi um caos porque foi quando eu escrevi a minha tese de doutorado. Eu consegui terminar a tese, eu submeti minha tese na primeira semana de março. No dia 27 de março, eu defendi meu doutorado. Então, aceito os parabéns, tá? Aceito as palmas. Com vocês, Dr. G. Pra quem tá chegando nesse canal agora ou não viu alguns outros vídeos, eu tenho meio que uma... Eu ia dizer que eu tenho uma carreira dupla, mas isso é mentira. Eu tenho uma formação dupla, tá? Eu sou oficialmente de formação astrofísico. Então eu sou mestre e agora doutor em astrofísica pela USP. Mas atualmente eu trabalho no mercado editorial. Eu estou tentando construir uma carreira no mercado editorial enquanto editor de livros. Tem dado certo? Não. Mas a gente tem tentado. Eu trabalho dentro de uma editora, num cargo onde eu não quero estar, fazendo coisas que eu não quero estar fazendo, e eu tô aí tentando sempre pegar freelas com outras editoras para fazer um trabalho que eu, de fato, acredito que é enfim, que é um trabalho que tem a ver, de fato, com editar livros e com o editorial, né? Inclusive, editoras, mandem jobs aí, tá? Eu faço revisão e preparação de texto. Mas o ponto é que eu tinha esse doutorado aí nas minhas costas que eu precisava terminar. Precisava terminar de alguma maneira, eu não ia desistir dele, eu já estava no final. E foi um processo bem complicado conseguir terminá-lo, sabe? Eu entreguei, assim, no prazo máximo que a USP estava me dando para entregar, ou eu ia ser desligado do programa. Mas deu tudo certo, defendi. A banca adorou, aparentemente. E agora eu sou doutor. Durante todo esse processo, como em março eu só tinha que, do doutorado, preparar a defesa, que é uma coisa muito mais fácil do que escrever de fato a dissertação, a tese, quer dizer, consegui voltar a ler. E eu consegui voltar a ler de fato. Foi o mês que eu mais li na vida? Obviamente não. Mas não tá tão fora do que eu costumava ler eventualmente. Eu já comentei em outro vídeo com vocês que a minha meta mensal tende a ser 6 livros. Eu li 8. Então estou feliz. 3 desses 8 são minúsculos? São. Eu poderia dizer que 3 deles contam como um? Sim. Mas não é o que a gente faz aqui. E mesmo assim ainda daria 6, então eu tô feliz, tá? Estou feliz com as minhas leituras. Eu dei uma adiantada nos livros do clube do livro que eu participo, que eu tava devendo. Então agora eu tô quase em dia com o clube. Só falta o livro de março que tá atrasado. E eu vou ler, então esse mês, agora em abril, eu vou ler o livro de março e o livro de abril. Mas eu comento com vocês no futuro que livros são esses. Mas eu queria mostrar pra vocês então o que eu li em abril e as minhas reviews. Antes disso, vou deixar aí, se interessar alguém,
umas fotos da minha defesa, da minha comemoração. Vocês vão me ouvir berrando no karaokê. Sinto muito, mas vocês resolveram estar aqui, então é isso aí. Depois dessa desgraça que sou eu cantando Taylor Swift, vamos falar de livro? Então deixa eu contar pra vocês. Eu vinha há muito tempo postergando um livro, tá? Eu disse pra vocês que em fevereiro eu não li nada, mas na verdade em fevereiro eu não finalizei nada. Eu arrastei esse livro por parte de janeiro, fevereiro inteiro e um pedaço de março, tá? Isso já dá uma ideia pra vocês do quanto eu não estava tão interessado assim nesse livro. Mas eu finalmente terminei o segundo livro da série da Guerra da Papoula, A República do Dragão. Então deixa eu dizer pra vocês. O primeiro livro eu acho fantástico, tá? Foi um livro 4,5 pra mim, eu acho. Achei ele bem bom, ele é bem legal, o final é muito satisfatório. É um dos melhores finais de livro de fantasia que eu já li, tá? O final do primeiro livro. Primeiro. O segundo, ele não só é o maior livro da série, como eu achei ele extremamente arrastado, tá? Talvez isso seja o clássico problema do segundo livro da série. Vocês sabem que às vezes trilogias acontece bastante aí de você ter um segundo livro que só enrola, né? A galera fala isso até de Mistborn. Eu discordo, eu acho que o segundo livro de Mistborn ele é do jeito que é por um motivo. Mas sei lá, Trilogia da Terra Partida, que é uma das minhas preferidas da vida. O segundo livro é meio enrolado, sabe? Enfim, eu não gostei tanto desse livro, tá? Eu dei 3,5 estrelas. Eu acho que ele se enrola demais, ele se embanana demais pra contar essa parte da história. Ele podia ser muito mais curto. Eu gosto da personagem da Rin. Eu gosto de ela ser quase que a epítome do anti-herói. Ela só faz merda nesse livro, assim como ela só faz merda no primeiro. Eu gosto de acompanhar a trajetória dela. Eu gosto que a Kwang não tem dó de personagem nenhum, mas esse livro é enrolado demais, tá? Não vou pegar o terceiro agora. Inclusive, a minha próxima leitura da Kwang vai ser Catábasis, que tá aqui. Que eu não li ainda. Mas esse ano, em algum momento, eu pego e encerro, tá? A trilogia da Guerra da Papoula. Kwang tem livro novo esse ano. Eu gostaria de zerar os livros da Kwang até esse livro novo sair. Só que eu não lembro da data. Vamos ver. Catábasis eu vou ler logo. O terceiro disso aqui, vamos ver. Aí depois, na verdade nem depois, durante, porque esse foi no audiobook. Apesar de eu ter o livro, vou mostrar o livro físico pra vocês, mas eu ouvi ele. Eu fui ler essa querida aqui, o Vilão Iniciante, do John Scalzi. Eu comentei com vocês naquele vídeo de promessas que eu ia ler o Sociedade dos Kaiju antes, né? Tô lendo agora, Sociedade dos Kaiju. Tinha falado dele no futuro. Enfim, fui ler Vilão Iniciante. Deixa eu comentar da minha relação com o Scalzi pra vocês. Eu li a primeira trilogia da Guerra do Velho. Eu fui com grandes expectativas, e essas expectativas não foram supridas. Eu entendo o hype do Scalzi, eu entendo o que ele quis fazer lá, eu entendo o humor do Scalzi, mas ele não necessariamente é pra mim. Com o Vilão Iniciante, aconteceu algo parecido. A história é super interessante? Eu não sei se esse livro entrega
um tipo de humor e um tipo de narrativa que funciona 100% comigo, tá? Acabou que assim, eu terminei o livro e falei, nossa, a história é super interessante. 3 estrelas. É um livro super rápido, é um livro engraçado, mas de novo, é um humor muito específico que pra mim, não sei. Em alguns momentos ele funciona, em alguns não. É uma história bem absurda, tá? História de um nosso protagonista, o tio dele vai morrer e ele vai descobrir aquela velha história que o tio era bilionário e deixou um monte de coisa pra ele, só que aí ele vai descobrir que na verdade o tio fazia parte de uma organização secreta, que era uma organização de super vilões, e aí ele vai ser enfiado nesse rolê todo dos super vilões. Tem o protagonista não é um gato, tá, gente? A questão é que assim, existem gatos, existem não só gatos, existem animais clonados nessa história que têm consciência humana. Então você tem uns gatos, uns golfinhos nessa história que são os golfinhos são super mal educados, tem todo um rolê assim, sabe? Divertidinho, tá? Deixa eu falar pra vocês, eu estou em 30 e poucos por cento do Sociedade de Preservação dos Queijos neste momento, e eu já estou achando ele mais interessante que esse aqui, tá? Então a gente conversa mês que vem, quando eu terminar o... Ou ainda esse mês, eu não sei, né? Talvez eu apareça aqui um vídeo comentando. A gente comenta, tá? Sobre o que eu, sei lá. Porque são 2 livros muito curtos, são 2 standalones, né? Não são parte de série, que nem a Guerra do Velho. Então, eu volto e comento com vocês, mas já posso adiantar que eu estou achando Keiju mais interessante do que Vilão Iniciante. 3 estrelas. Aí, eu fui ler o único livro que eu não tenho físico aqui pra mostrar pra vocês, por causa do meu clube do livro, tá? Eu fui ler o grande livro de gays aí, que temos no momento, que é o Heated Rivalry, ou, como que foi em português? Rivalidade Ardente. O que eu vou dizer sobre esse livro? Não. Tá? Eu acho que esse livro tem alguns problemas, tá? Uns problemas muito específicos. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse livro é que ele é um livro hot. Tá? Ele é um livro que vai conter muitas cenas de sexo. E este é o grande appeal desse livro. É um livro sobre 2 jogadores de hóquei de times rivais, e eles meio que têm que se odiar, e eles meio que se desprezam por causa da coisa do esporte. Mas eles têm um fogo no cu ali, que eles querem se pegar, e eles se pegam, e eles pegam escondidos, ninguém pode saber que eles são gays, não sei o quê. Como é a estrutura desse livro? Você vai acompanhar a evolução desse relacionamento por mais de uma década. Porque eles se veem muito esporadicamente, eles se veem só em épocas de jogo e temporada de hóquei, quando os 2 times estão na mesma cidade. Então, às vezes você tem um capítulo, aí corta 8 meses depois, tem outro capítulo, aí mais um mês, sei lá, um ano depois tem outro capítulo. Então ele é todo fragmentado, assim. Até uns 60, 70% desse livro, todos os capítulos são iguais. Eu juro pra vocês. Todos os capítulos são iguais. Eles se estranham, brigam, ficam pegando no pé um do outro, transam. Próximo capítulo. 8 meses depois. Eles se estranham, brigam, transam. Um ano depois. Eles se estranham, 4 meses depois. E aí, a cada transa deles, eles vão, sei lá, como que eu descrevo isso? O sexo vai evoluindo, enfim. Eles vão descobrindo coisas novas a se fazer no sexo, porque, enfim, um deles nunca transou com um cara na vida, então você tem, tipo, um menino gay que é super tímido e o outro é um cara bissexual que já teve experiências, não sei. Existem muitos problemas nesse livro. O primeiro deles, e foi a primeira coisa que eu citei na discussão do meu clube do livro, é: este livro quer, de todo modo possível, e as pessoas vieram me dizer que não é isso que o livro quer fazer, mas o livro quer, tá? O livro quer que você tenha empatia por 2 gays padrão milionários. Tá? E o livro vai te apresentar as inseguranças e os problemas desses 2 personagens. E o livro quer porque quer que você tenha empatia com eles. Gente, até 90% do livro, o grande problema deles é: ai, não podem saber que a gente é gay porque vai, ai, a nossa carreira no rock. Deixa eu dar uma coisa pra vocês, eles já são milionários, tá? Nesse livro. A carreira deles já tá feita. O pior que pode acontecer é a carreira no esporte deles ser destruída, eles terem que se aposentar da carreira, eles continuarão sendo milionários. Eles podem viver o resto da vida deles sem trabalhar um dia, sumir da mídia. É meu sonho.
A pior coisa que pode acontecer com essas gays é o meu sonho. E aí eu não consigo. Eu não consigo comprar o coitadismo que é colocado nesse livro e o motivo que é me dado para que eu me importe com esses gays. Outra coisa. É muito óbvio, é muito claro que este é um livro de sexo gay escrito por uma mulher. Porque essa autora, gente, como eu entro nesse assunto? Se você é um homem gay, você vai ler esse livro e você vai perceber que quem escreveu esse livro não é um homem que faz sexo com outros homens. Tá? Existem várias coisas ali que não fazem sentido. Existem várias etapas ali do se descobrir enquanto homem que faz sexo com outros homens e vai aprender todo esse rolê que não são citados no livro. Eu tava vendo o vídeo do Paulo Hatz sobre esse livro e ele cita uma coisa que eu falei, nossa, real, assim. A gente tá falando de um cara que nunca fez sexo com outros homens, que vai passar por todo o aprendizado e toda a insegurança do primeira vez que eu vou fazer sexo com outros homens. O livro ele quer ser o mais realista possível e ele não fala de chuca em nenhum momento. Quem diria, né, que estaria falando? Se bem que não é a primeira vez que eu falo de chuca nesse canal, né? Olha só que coisa. Enfim, todo o desenvolvimento sexual deles é lento pra caralho. É uma coisa que, na época que esse livro se passa, eu acho que na época nenhuma, isso faria muito sentido, sabe? Eu fiquei com a impressão de que a autora, ela deu uma olhada num Kama Sutra gay da internet e ela pegou posições específicas que são as mais comuns e ela falou, vou escrever uma cena de sexo em cima de cada uma dessas posições, porque todas as cenas têm uma posição só. Tem a cena que eles transam de 4, tem a cena que eles transam de... Vocês estão entendendo? Assim, é ruim, gente. Esse livro é ruim, tá? Ele é ruim. Ele é ruim do ponto de vista de desenvolvimento de personagem. Ele é ruim como um livro hot gay. E aí, no final, ele tá com drama lá. Porque, ai... Posso dar spoiler? Não vou dar spoiler, tá? Mas rola um drama ali no final com um deles, uma questão com família, não sei o quê. Chegou num ponto que eu já tava tipo, ai, gay, sério. Meus amigos do Clube do Livro comentaram que... Porque assim, no meu clube existem algumas mulheres hétero que adoraram esse livro. E eu acho que esse é um livro gay escrito pra mulheres hétero. Tá? Essa é a minha opinião, posso ser julgado aqui, mas eu acho que esse é um livro gay escrito pra mulher hétero ler. Me fui chamado de homofóbico, tá? No meu clube do livro por odiar estas gays do Rivalidade Ardente. Talvez eu seja um pouco, mas não dá, tá? Foi até o momento em que vos falo, eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de abril. Até o momento foi o pior livro do ano pra mim, tá? Só não rolou. Já num tom muito melhor, eu resolvi começar a série Blackwater, que está naquela minha lista de 26 livros para 2026. E aí eu li A Enchente. Que livro legal. Nossa, muito. A série tá... Eu ainda vou voltar, porque eu li mais de um livro dessa série esse mês, tá? Vocês podem ver que ele é minúsculo, tá? Ele é curtíssimo. Ele é um livro que você mata num tapa. Acho que os audiobooks deles têm 6 horas cada, mas dá pra ouvir na velocidade 2 tranquilamente. Inclusive, o segundo livro, eu tinha um móvel pra montar aqui em casa ainda. Eu botei o audiobook, eu fui montar o móvel, eu terminei de montar o móvel, o livro tava acabando. Aqui a gente vai acompanhar uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos chamada Perdido. Existe um rio que passa ali do lado da cidade, e numa chuva muito forte, esse rio vai inundar, e vai inundar a cidade inteira, mas inundar real, assim, de cobrir casa. Todo mundo vai ter que sair de lá, e aí as pessoas vão voltar depois que a água baixa para tentar reconstruir aquela comunidade. Em um dos prédios, que era um prédio alto, eles encontram uma pessoa, uma mulher, que apareceu ali. Aparentemente ficou dias ali sem comer e sem beber água e sem nada, mas que tá bem. E a partir de então, essa mulher vai passar a ser parte dessa comunidade. Ninguém sabe de onde ela veio, o que ela tá fazendo ali. E ela é uma mulher estranha. Porém, ela vai se colocar em situações de enfrentamento de personagens detestáveis aqui desse lugar.
mas ela também é muito estranha. Então, ela tá se colocando contra personagens que você odeia, mas você não sabe se você pode confiar nela também. Existe um tom de realismo mágico nessa história, tá? Que tem a ver com essa personagem. Existem coisas que acontecem que não são explicadas. E fica uma coisa do tipo, isso tá acontecendo mesmo? As pessoas estão tendo algum tipo de alucinação? Muito legal, tá? É um puta de um mistério. Todo um rolê de relacionamento familiar aqui, de treta de família. Gostei muito. Eu tô falando que eu gostei muito, mas o primeiro livro eu dei 3,5 estrelas, tá? Eu já vou chegar nos outros. Pra mim, o primeiro é o menos interessante. A história vai ficar mais interessante depois. Mas enfim, eu terminei a enchente e aí eu fui ler correndo Devoradores de Estrelas, tá? Eu estou com esse livro há 1 milhão de anos parado na minha estante, mas nada como uma adaptação pra fazer a gente correr com os livros, né? A Tamires lá do Resenha nos Sonhos chamou a galera do Catarse aqui de São Paulo pra ir com ela no cinema assistir. Eu faço parte do Catarse, eu também falei, vou, deixa eu ler esse livro antes. Aí peguei e engoli Devoradores de Estrelas, tá? Existem duas pessoas dentro de mim que avaliaram este livro de modo diferente. Existe o G, leitor de sci-fi que não se importa muito, e existe um astrofísico, tá? O leitor de sci-fi que só foi ler isso aqui por diversão, achou esse livro extremamente divertido, tá? Eu gosto do personagem, ele é meio bobão. Eu adoro o Rocky. O Rocky é a melhor coisa desse livro. Mas assim, ele é um livro divertido, apenas. E ele é um livro que em momento algum tenta se levar a sério. Ele tem um tom muito diferente do Perdido em Marte. Apesar de que eu não li Perdido em Marte, eu só vi o filme. Mas a galera fala que tem um tom muito parecido, né? O Perdido em Marte ele tem um tom muito mais sério. Esse aqui, ele é mais bobão, tá? Por ele ser mais bobão e mais fun, ele toma liberdades no quesito científico que o meu eu astrofísico olhava pra isso aqui falava, ai não, gente, não, né? Cientificamente falando, esse livro é uma grande bobagem, tá? O que não é o caso do Perdido em Marte. Perdido em Marte faz muito mais sentido do que esse livro. Mas, de novo, a gente não tá lendo ficção científica. Eu, pelo menos, não estou lendo ficção científica esperando uma coisa super ao pé da letra com as equações da relatividade, da mecânica quântica e da astroquímica, tá? Eu gostei desse livro, tá? Eu dei 4 estrelas pra esse livro, tá? Achei ele divertidíssimo. O filme é divertidíssimo também. A gente foi no cinema, assistiu, por uma fotinha aí da gente na saída da sala. Filme divertidíssimo, livro divertidíssimo, não vai esperando uma aula de ciência. Tem aquela coisa do Andy Weir de querer te explicar as coisas cientificamente. Então ele vai falar de umas equações, ele vai falar de umas... Ele tenta dar umas explicações cientificamente corretas, ele tenta explicar os processos que vão ser feitos, como a mente do personagem está funcionando, e algumas coisas fazem sentido, outras são uma grande bobajada, tá? 4 estrelas, gostei de ter feito a leitura, tá? Aí eu fui para os livros 2 e 3 de Blackwater. Então o livro 2 se chama O Dick, o livro 3 se chama A Casa. O Dick, por enquanto, foi meu preferido, tá? O que vai acontecer bem em ideias gerais aqui, porque eu não quero dar spoiler, é que essa comunidade vai decidir construir um dique em volta da cidade para evitar novas enchentes. E a nossa personagem lá, que é a Eleanor, que é a personagem que, enfim, aparece lá naquela casa, ninguém sabe de onde ela veio, que ela é esquisita, ela vai ser absolutamente contra a construção desse dique. O segundo livro vai girar em torno dessa discussão, e da construção do dique, porque o dique vai ser construído, do impacto que a construção e essa obra desse dique vai ter nessa comunidade, e do relacionamento ali entre esses personagens. Esse foi 4 estrelas. Muito bom mesmo. Adorei. O terceiro livro, A Casa, vai girar em torno de uma casa de família ali, que vai ser passada de mãos quando uma certa personagem morre. E toda a relação desses personagens com essa casa, e com coisas que estavam escondidas nessa casa, e com coisas que vão sumir durante a limpeza dessa casa depois que essa personagem morre. Interessantíssimo também. O final desse aqui é de arrepiar a espinha, tá? Essa história tá lentamente caminhando para uma história de terror.
Tá? A coisa do realismo mágico tá pegando mais forte conforme os livros vão... Aqui já tem umas coisas bizarras, tá? Aqui já tem umas coisas bizarras. Aqui mais ainda. Tá? Então, tô bem curioso pra continuar. Faltam 3 livros, né? Eles estão aqui atrás de mim. Então, o livro 4 se chama A Guerra, o que tá me deixando bem curioso esse título. Tá? O livro 5 se chama A Fortuna e o livro 6 se chama A Chuva. Eu pretendo, não sei se vai dar, mas eu pretendo em abril ler pelo menos 2 deles e deixar talvez o último para maio. Vamos ver. Vamos ver como o mês segue. Eu tenho umas leituras obrigatórias aí para fazer em abril, mas eu tô muito, muito entretido com isso aqui, tá? Tô adorando. E o último livro que eu finalizei no mês de março foi o incrível, querido, exaltado, maravilhoso Blood over Briarhaven, da M.L. Wang. Ou Sangue sobre Briarhaven, que foi o título que ficou em português. Esse livro já saiu, acho que mês passado, pela editora Jangada em português, vocês já conseguem comprar. É a mesma capa, tá? Que livro bom! Que livro sensacional! Eu tava com saudade de pegar uma fantasia em volume único, ler do começo ao fim, fechar o livro no final e falar: caralho, que livro bom. Só que é difícil explicar a sinopse desse livro, tá? Porque tudo que acontece de relevante nesse livro acontece depois de uma revelação que acontece ali pelos 30 e poucos por cento do livro, que eu não vou contar pra vocês, porque é uma revelação bem chocante. É o grande plot twist dessa história acontece antes da metade do livro. E o resto do livro, e a coisa que é interessante de fato aqui nessa história, são os desdobramentos que vão acontecer por causa desse plot twist que acontece ali nos 30 e poucos por cento. Mas vamos lá. Se eu for tentar dar uma sinopse, existe essa cidade chamada Tiran, em que essa cidade ela tá dentro de um domo. Acho que o do Stephen King foi traduzido como redoma, então vou falar redoma, tá? Essa cidade está dentro de uma redoma, mas é uma redoma mágica. Nessa cidade existe um grupo de personagens que são os High Mages, que são basicamente os bruxos aqui, os feiticeiros. E a magia desses feiticeiros é o que faz essa cidade funcionar. Várias das coisas da cidade só funcionam porque os feiticeiros vão lá e fazem magia. Então é uma cidade mágica, etc. Fazer parte desse grupo é muito difícil. Tem pouquíssimas mulheres na história que foram aceitas nesse grupo de feiticeiros. A nossa protagonista é uma garota chamada Sayona, que desde criança o sonho dela foi fazer parte disso. Ela estudou pra caramba. A gente vai acompanhar o processo seletivo e ela vai ser aceita e ela vai se tornar parte desse grande grupo aqui, super relevante, que são os feiticeiros de Tirã. Mais uma coisa a respeito dessa história que você vai descobrir no prólogo é que existe um motivo para essa redoma existir. Fora dessa redoma, existe uma situação, uma coisa, eu vou chamar de coisa, chamada Blight. Blight é alguma coisa que ataca as pessoas e destrói o corpo das pessoas. Então, esse Blight chega, é uma coisa invisível que vai tomar conta da pessoa e a pessoa vai ser rasgada camada por camada. Então, as roupas são rasgadas, e a pele é rasgada, e os músculos são rasgados, e a pessoa é destruída, tá? Então, o que acontece é que existe uma divisão de casta aqui, porque as pessoas privilegiadas que são de uma raça privilegiada, não é uma divisão de casta, é uma divisão de raça. Existe um povo, que é o povo que vive dentro de Tirã, que está seguro do Blight, e todo o povo fora, que é visto como um povo de segunda classe, que muitas das pessoas de Tirã dizem que nem são humanos de verdade, são as pessoas que estão suscetíveis ali, estão desprotegidas contra essa ameaça, contra esse Blight, que chega, que destrói famílias inteiras e que pega várias pessoas, etc. É isso que dá pra contar pra vocês. Então a gente vai acompanhar a Sayona dentro dessa cidade, nesse processo dela de se tornar High Mage, né? E a história vai se desenvolver de fato a partir dali dos 30% da história, 30 e poucos por cento, quando a Sayona vai descobrir qual é a relação entre essa dualidade de, enfim, as pessoas dentro da cidade, as pessoas fora da cidade, a redoma, etc. E este Blight, essa coisa que ataca as pessoas do lado de fora. E aí todo o resto da história vai se desenvolver em volta disso. É isso que eu consigo contar, não dando spoiler, tá? Puta livro bom! Tipo, bom. Sistema de magia redondinho, super bem construído.
Personagens super bem construídos. A Sayona não é a heroína super gostável, super sem defeitos. Os personagens que são em volta dela, super bem construídos também. Gente, adorei. Adorei, adorei. Foi um livro 4 estrelas e meia pra mim. Ele só não foi 5 estrelas porque o final não me chocou. Geralmente eu preciso de um grande choque no final pra dar um 5 estrelas. Mas assim, eu não consigo apontar defeito nesse livro pra vocês, tá? Puta livro bom. Vão ler, já saiu em português. Fantasia em volume único, não vai ter continuação. É só esse livro aqui, tá? Muito bom mesmo. E aí, galera, foi isso, tá? Em março. Em abril, deixa eu dizer pra vocês. O que eu tenho de leitura obrigatória? Em abril eu tenho o livro de março do Clube do Livro, chamado Diná Fantástica, que é um livro de ficção científica brasileiro. Eu preciso ler Founder's Side. Lembra que eu tava com vergonha de não ter lido essa história ainda? Bom, Robert Jackson Bennett vem pro Brasil. Quem diria? O querido vai estar na Flip Fantasy, onde eu também estarei, enquanto público, né? Então existe uma chance de eu conhecer Robert Jackson Bennett e eu gostaria de, se eu tiver a oportunidade de falar com ele, o que eu não sei se vai acontecer, porque o meu ingresso não permite o... Enfim, eu comprei um ingresso mais barato que não dá direito ao meet and greet com o autor. Mas se eu tiver a oportunidade de falar com um autor, eu gostaria de pelo menos ter lido um livro dele, né? E aí eu vou ler Founder's Side, porque é o que eu tenho aqui, é a série mais famosa dele. Então eu vou ler esse livro antes da Flip Fantasy. Flip Fantasy acontece no dia 26 de abril. Até lá eu preciso terminar esse livro, tá? E eu preciso ler O Fantasma da Ópera, que é o livro de abril do meu Clube do Livro. Essas são as leituras obrigatórias. É o que mais que eu gostaria de ler? De novo, eu gostaria de dar continuidade na série Blackwater. Eu tô lendo agora a Sociedade de Preservação dos Keiju. Eu gostaria de ler Legion, do Brandon Sanderson, que é um sci-fi, mostrei pra vocês no último vídeo. E eu gostaria de colocar pelo menos mais um livro daquela minha TBR de 26 livros pra 2026. Não sei qual, não pensei. Talvez até faça um sorteiozinho pra ver que livro de lá eu vou ler. Tudo vai depender do quão rápido eu ler os livros obrigatórios que eu tenho esse mês. Porque se eu ler tudo muito rápido e me sobrar 8 dias no final do mês, eu pego um maiorzão. Aí dá pra eu pegar o Cidade nas Nuvens, dá pra eu pegar o próximo das Crônicas Vampirescas. Se me sobrar 3 dias, aí eu pego um curtinho. Porque eu sou essa pessoa que eu gosto de fechar as minhas leituras no mês, né? Mas esse é meu plano pra abril, tá? E aí depois a gente pensa. Depois a gente pensa, mas eu já tenho umas pseudo-TBRs montadas aí. Inclusive, eu botei uns livros bem grandes pra maio. Vamos ver. Gente, esse foi o vídeo, tá? Obrigado por terem me ouvido falar até aqui mais uma vez. Me conta aí embaixo qual foi o melhor livro que vocês leram em março. Ou o melhor livro que vocês leram no ano, até agora. O melhor e o pior. Conta aí. E a gente vai conversando. Eu não tenho um cronograma de vídeos pra esse mês, mas eu gostaria de tentar voltar a ter pelo menos um vídeo por semana aqui. Vamos ver se eu gravo um vlog. Eu quero gravar alguma coisa específica na Flip Fantasy, vamos ver o que rola. Mas é isso. Me conta aí o que vocês andam lendo, o que vocês gostaram de ler, o que vocês odiaram ler, e a gente se vê no próximo vídeo.